Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: o Senhor Deus diz: põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade, com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse: volte e diga o seguinte a Ezequias, governador do meu povo: eu, Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração, vi as suas lágrimas e vou curá-lo. E daqui a 3 dias você irá ao templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos, por favor. Eu queria pedir que você falasse com Deus agora. Fala com Deus, pede para Ele, pede. Ora por mim, por favor, intercede agora para que eu seja instrumento. E ore aqui, fala: Senhor, derrama a palavra nesse lugar. Vamos lá, igreja, abra a sua boca, clame. Clame por coisas grandes e firmes que não sabes. Clame, clame por profundidade, clame. Peça mesmo: Senhor, usa esse homem aí para falar na minha vida. Pai, fala conosco, nos dá palavra, Senhor. A tua igreja está vindo, Senhor, para adorar e porque precisa da palavra. A tua igreja está vindo para ter comunhão e ouvir a palavra. A tua igreja está vindo para aprender a palavra. Senhor, pessoas saíram de casa agora pensando: vou, não vou, e decidiram: eu vou por causa da palavra. Então dá-nos palavra, Senhor. Abre os céus, derrama a tua palavra aqui, que toque o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode falar para alguém assim, não vamos perder o costume não, fala para ela assim: Deus vai falar com você. Amém, glória a Jesus. Esse texto revela, e aqui eu falo revela por causa da busca, né? Se você buscar, se você procurar ali, você vai encontrar estas coisas no texto. Revela ali a onisciência de Deus de uma forma sobrenatural, né? O Deus que sabe todas as coisas, sabe o dia de amanhã, sabe o que vai acontecer, né? Nenhum de nós tem condições de dizer a alguém: ó, faz a mala porque você vai embora. Nenhum de nós. Se alguém falar um negócio desse, é semeadura, né? Alguém fala: olha, você vai morrer, para com isso, né? Mas Deus, Ele sabe que os nossos dias estão contados nele, né? Então essa onisciência, e tem mais ainda, de dizer a Ele: olha, vou falar algo que você não sabe, sua casa não está em ordem, e você vai morrer, e vai acontecer um desastre. Coloque em ordem a sua casa, né? E realmente aconteceu um desastre, porque Deus sabia. Esse texto revela a onipotência de Deus, que pode todas as coisas, inclusive aumentar anos de vida. Está na mão dele. É ele, diz o sábio, que acrescenta anos de vida e de paz, né? E nenhum dia, por mais que eu tenha esforço, eu poderia acrescentar na minha vida, mas Deus pode acrescentar, segundo o propósito dele, segundo os planos dele, Ele pode fazer isso. Crê nisso? Fala para alguém do lado de você: eu desejo que você viva muito. Terceiro, revela essa onipresença de Deus. Eu fiquei lendo e relendo, porque
a sensação, a impressão que eu tive, tão gostosa lendo o texto de novo. Já li esse texto várias vezes, mas o profeta vem, assim diz o Senhor, prepara as tuas coisas, porque essa doença você não vai sarar. E ele vira para a parede e começa a orar ao Senhor, Senhor, e começa a falar com Deus. E tem um homem que já está saindo, o profeta já está indo embora, já está indo lá perto do portão. Mas o Deus que está aqui agora, e está vendo tudo, está ouvindo tudo, sabe tudo, manda chamar. É uma coisa mais linda do mundo. Isso você percebe que ele não está distante. Ele está aqui agora e ele está vendo tudo, quem está saindo, quem está chegando, quem está levantando, quem está orando, ele está aqui. Quem pode dizer um amém? Essa onipresença dele, né? Então diz o texto assim, e o profeta estava saindo, mandou chamar, ele lá, chama lá, manda ele voltar aqui, e diz para o meu servo, que eu estou ouvindo ele que ele está falando, e eu vou dar a ele mais 15 anos, né? Palavra de hoje que eu quero ministrar no teu coração, quero compartilhar com você. Deus espera de nós uma reação. Você pode me ajudar assim? Fala para alguém se Deus está esperando uma reação sua. Deus está esperando uma reação sua. Duas coisas podem te atrapalhar esse ano, que é um ano extraordinário. Duas coisas. É você demorar para ter reação, ou você não ter reação nenhuma. Que Deus está esperando uma reação sua, um grito, um basta, uma atitude, um passo. Deus está esperando. Quem pode dizer amém? E eu queria falar sobre isso com você, o poder dessa reação e o problema de não ter reação nenhuma, de dormir, de cochilar, de bobear, de cruzar o braço e achar que por si só, não. Deus está esperando uma reação sua, né? E eu queria trazer para você, vou falar sobre o que foi isso na vida de Ezequias, mas eu queria levar você algumas histórias bíblicas aqui. Essa história, ela poderia terminar assim: e morreu Ezequias alguns dias após a visita do profeta. E todo mundo se conformar, porque esse é o normal, esse é o natural das coisas. A história terminaria assim: após ouvir a palavra do profeta, dormiu Ezequias e não acordou mais. Agora, não tem que ser assim. As coisas, nós colocamos ponto final, nós damos por vencidas situações que Deus talvez não, eu creio que Deus está esperando de cada um de nós um grito, uma reação, ir além, né? Isso não tira o controle de Deus, isso não tira o domínio de Deus, isso não muda Deus, isso não muda Deus, mas Ele quer que você tenha uma reação, Ele quer que você lute, Ele quer que você não dê o assunto por encerrado, porque quando nós fazemos assim, diante de situações, a gente congela, a gente fica meio dormente, meio que esperando alguma coisa acontecer, sem nenhuma reação. O ser humano, quando ele nasce provocado a ter reações, né? A criança já nasce sendo estimulada a chorar, a se manifestar, a abrir o pulmão, né? Ela já tem que dar aquele, ela tem que reagir. Aí depois a criança pequenininha, a mãe, o pai nem tanto ali, mas a mãe, ela é desesperada por ver a criança andar. Então ela fica quase que empurrando a criança, vamos menino, anda, né? E geralmente os mais feios andam primeiro, que ninguém quer pegar. Os bonitinhos todo mundo pega no colo e não deixa andar.
Eu demorei muito para andar. Criança bonitinha, criança vai dar um passo, alguém vai e pega, né? Mas é assim, os pais estimulam, vamos, andando, e põe para gatinhar, empurra assim, aí põe a criança de pé e fala, vem, vai, reação, reage, vamos, tal. Aí vai crescendo. Quando vai crescendo, nós somos desestimulados a ter reação. Todo mundo, tudo grita para nós, para não fazer. Tudo, medo, criam pânico na gente, criam situações assim, exponenciais na nossa vida, assim, aumentam, sabe, para nos travar, para dizer que é assim. Aí a gente vai crescendo e vai diminuindo as reações. Nós vamos ficando mais acomodados, mais conformados, mais entregues, meio dormentes, meio lerdos, deixando a vida levar. Deixa eu falar algo para você aqui. O Espírito de Deus está sobre a sua vida, pelo que o Senhor Deus te ungiu, para ter reações. Reaja. Eu acredito que a cura começa assim. Começa em alguém que crê e reage. O corpo reage, a alma reage, o espírito reage. Eu acredito assim. Eu acredito que a febre, ela retrocede de alguém que reage. O corpo reage, a alma reage, o espírito. É assim. Eu acredito que uma vitória começa quando você reage. Quando você diz algo, você se põe, você se posiciona, e Deus está esperando de nós uma reação. Não é o que eu vou falar hoje, eu vou só abrir um parênteses aqui e já vou. A última porta é a igreja. Passou pela igreja. A última porta de uma família curada, sarada, restaurada é a igreja. Passou pela igreja, irmãos, não tem mais nada. A última porta para um jovem prosperar, ser íntegro, reto, é a igreja. Passou pela igreja, irmãos. O mundo é perdição. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? A última porta do casamento é a igreja. Se a igreja cede, se a igreja cruza o braço, e eu tenho visto isso, eu acredito que a igreja está assim, sem reagir, sem se posicionar, então está tudo passando, e tudo quebrando, e tudo, né? Eu acredito, e se tiver mais alguém que acredita, você vai dizer um amém aí. Eu acredito que se a igreja se posicionar numa reação, as coisas começam a mudar. Porque foi dado um poder à igreja, que se nós concordarmos aqui na terra, será concordado no... Alguém acredita nisso? Que se a igreja ligar na terra, será ligado no... Deixa eu falar algo a você. É minha fé, então... compreenda a minha fé, por favor, minha fé. Segunda-feira nós estávamos orando aqui. Irmãos, a primeira notícia que eu vi do terremoto, primeira, porque eu não sei nem o que aconteceu, a primeira já estava em 2.000 mortos. 2.000 mortos. Segunda-feira aqui eu estava orando, pedindo a Deus, Senhor, para a morte. Para a morte. E eu já estava pedindo ao Senhor, Senhor, ressuscita quem morreu debaixo dos escombros. Traz de volta. Ainda falei, a hora que tirar o escombro, Senhor, traz o fôlego de volta. Porque os números já estão em 40. 40 mil. 40 mil. De 2.000 para 40 mil. Eu não sei se alguém, por favor, olhe para mim. Eu acredito tanto que se a igreja levantar um clamor, se a igreja se manifestar, se a igreja chorar, se a igreja, eu acredito, irmãos, que coisas acontecem. Puxa, diga um amém, diga. Eu acredito que se a igreja se unir a favor de um casamento, se a igreja se unir a favor dos jovens, se a igreja se unir a favor de uma cidade,
Irmãos, eu acredito, por favor, compreenda, eu acredito, vai ter emprego nessa cidade, vai ter, mas meu irmão, tem nada a ver com o prefeito pode ser qualquer partido. Deus interfere na história de um local, por causa do clamor, da reação, da atitude de gente que se posiciona, que não aceita, que não curva o braço, não cruza o braço, não se prostra, não está dormente, meu irmão, mas está acordado. Diga amém. Puxa, irmão, nós temos que reagir. E Deus está esperando. Deus está esperando. Reaja. Ezequias, ao ouvir a notícia, ele teve uma reação inesperada. Eu acho que quem estava olhando, quem ouviu, falou assim: rapaz, ele vai ficar mal, ele vai chorar. Ele vai se trancar no quarto, ele vai entrar em depressão, puxa vida, ele vai fazer uma loucura. Não, ele fez o que ele costumava fazer, só que ele fez rápido, virou para a parede e começou a clamar ao Deus do céu: Senhor, lembra de mim, Senhor, por favor, lembra de mim, Senhor. E Deus ouviu. E algo aconteceu, né? Um parênteses aqui. Teve algo que ele não reagiu. Teve algo que ele dormiu. Ele bobeou. E no final eu vou falar sobre isso. Que é: ponha em ordem a sua casa. A palavra é: põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Esse não é o ideal para nós. O ideal é pôr em ordem a nossa casa, porque nós vamos viver e vamos viver bem. Você não pode pôr sua casa em ordem, porque vai morrer, né? Aí Deus acrescentou 15 anos. O que ele deveria ter feito? Pôr a casa em ordem. E ele não fez, né? Ok, então vamos lá. A Bíblia relata histórias, e eu agora vou em histórias com você. Você vai ver pessoas que não reagiram, demoraram para reagir, e outras que reagiram. E o que Deus fez? Detalhe: você não vai ler na Bíblia, creio que há, porque o Espírito trabalha com impressões no coração. Eu creio mesmo que o Espírito fala ao nosso coração, não está escrito, né? Então eu não falaria assim: Deus mandou ele fazer isso. Não tem como, mas eu acredito que aquele sentiu no Espírito: Deus me mandou fazer, Deus mandou lutar, Deus me mandou levantar, Deus, eu acredito, né? 1 Samuel 17:11, essa história é muito conhecida. Quando Saul e o exército israelita ouviram esse desafio do filisteu, tremeram de medo. É o grito de Golias, ok? É o grito de Golias. Golias gritou, é esse aqui. Então, a Bíblia diz que eles ficaram assim por 40 dias. Agora olhe para mim. Não é muito tempo para ficar sem fazer nada? 40 dias? 40 dias sem nenhuma... 40. Eu posso... não é florear, né? Eu posso pensar aqui, ok? Golias é um cara gigante, brutal, violento, cara forte, tal. Não tem quem enfrenta ele, não tem, de verdade não tem, não dá, ok? Não chegou Davi ainda. Mas gente, por favor, o Roberto está lá, e ele não pode ver o Ivair, porque ele vê o Ivair. O que ele vai falar? Ivair, vamos orar, vamos interceder. Sim ou não? Não ia? A Yara já gosta de oração, já conhece a irmã ali da oração, falou: vamos orar. A Cleide, vamos orar. Os jovens, pega o violão, vamos cantar aqui, vamos trazer a presença de Deus para cá. As famílias, os servos, os ministros, nós vamos levantar um clamor. E nós não vamos deixar o povo baixar a guarda, e nós não vamos deixar o povo baixar a cabeça. Espalha no meio do povo: Deus está entre nós, e nós vamos esperar o Senhor. Mas sabe, irmãos, há uma reação. Nada, foi todo mundo para a tenda. Saul
o exército, 40 dias com medo. Aí chega o menino e pergunta: gente, o que está acontecendo aí? Ele falou: ninguém tem coragem. E o que vocês fizeram? E aí ele fala: gente, ele está afrontando o Senhor dos exércitos. Reaja. Porque se Deus é por nós, vamos lá. Êxodo 14, 15 e 16. Eu queria tanto que a palavra de Deus tivesse o mesmo efeito sobre a sua vida que está tendo na minha. Êxodo 14, 15 e 16. O Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche, levante o bastão, estenda sobre o mar, a água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. O interessante aqui, irmãos, Moisés, o povo está ali, olhando o exército que está vindo e olhando o mar. E você tem que ter um discurso nessa hora. E o discurso é um discurso assim: gente, olha, calma. Ele está preparando o povo, gente, calma. Não é essa a reação que Deus quer. Deus quer uma atitude. Por que você parou aqui? Por que você está falando? Porque agora não é hora de discurso, agora é hora de prática. Vai. E eu já vou dizer para você o que vai acontecer, porque Deus sabe todas as coisas. O mar vai se abrir. Ele sabe isso. Nós aqui não sabemos. Sabe como você vai saber? Tenha uma reação. Age e você vai ver. Sabe o que Deus diz? Fazei prova de mim. Faz prova de mim. Apresenta diante de mim a sua causa. Entra, fala comigo. O que é? Fala comigo. Porque para Deus nada é impossível. 2 Samuel 23. Eu gostei dessa imagem aí. Põe a imagem de novo. Eu gostei dessa imagem. Se você não põe a mão, vai continuar caindo. Reage, põe a mão lá, meu. Põe a mão, e Deus faz o que Ele vai fazer, mas põe a mão. Põe a mão, em nome de Jesus, reaja. Deus espera de nós uma reação. 2 Samuel 23, 11 e 12. Em seguida vinha Samá, filho de Agé, o ararita. Os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de ervilhas. Os israelitas fugiram dos filisteus, porém Samá ficou na plantação, defendeu-a e matou os filisteus. Nesse dia, o Senhor conseguiu uma grande vitória. Enquanto todos faziam o que é normal. Todo mundo faz, mas Deus está esperando alguém que diga algo, que fale, que se posicione, alguém que não olhe para as condições, não olhe para as circunstâncias, olhe apenas para o Deus que crê e diga: eu creio no Deus que pode, reaja, e Deus é contigo. E ainda que eu passe por um vale que seja de sombra e de morte, a minha reação ali é de não ter medo, porque Deus está comigo. Aleluia. Reaja. Deus está esperando uma reação. Esse homem, todos correram. Ele achou um absurdo fazer isso. Ele achou, não dá mais, gente. A gente planta, eles vêm e comem. Não dá mais. Não dá. E ele então vai no meio do campo. E o que é bonito aqui, e é o que você tem que acreditar, é que Deus é que dá a vitória. Ele só precisa de alguém que se posicione. Quando ele fala para Gideão, ele está falando: Gideão, esses 32 mil que você está aqui, eles não têm reação. Quer ver? Pergunta quem está com medo. Quem está com medo não reage. 22 mil foram embora. Tem gente ainda que não tem reação. Vou levar eles para beber água, você vai ver, eles não têm reação. Mas 300, irmãos, são homens decididos, né? Outra história, vamos lá, rápido aqui. Lucas capítulo 15. Versículo 17 e 18.
Lucas 15, 17, 18. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Eu não sei quanto tempo esse menino, é uma parábola, né? Parábola fala daquilo que pode ter acontecido, pode nunca ter acontecido, pode um dia vir a acontecer, mas é fato que quem ouve a parábola, a história, se identifica como algo que, eu já vi algo assim, parece que ele está contando a história do fulano, lembra do fulano? Aconteceu algo muito parecido com ele, né? A parábola é algo do qual você levantava e falava assim: ele falou comigo, ele falou comigo. Eu não sei quanto tempo esse menino ficou nesse lugar, perto dos porcos, mas eu fico pensando como iria terminar essa história se ele não tivesse essa reação, se ele não levantasse. Eu fico imaginando, a história ia terminar assim: olha, ele foi encontrado morto junto com os porcos, seria enterrado em qualquer lugar, mas ele se levantou e foi para o seu pai, né? Por causa disso, dessa reação, houve uma festa. Deixa eu ministrar uma palavra. Por causa da sua reação, vai ter festa de novo. Reaja, né? Reaja. Vamos lá, o que nos impede de ter reação? Vamos estudar aqui. Não saber o que fazer. Eu estou ministrando agora e você deve estar assim: mas o que eu faço? O que eu faço? Porque quando a gente não tem condições, ou quando a gente não se preparou, a gente fica assim: e você quer que eu faça o quê? Eu quero que você reaja. Deus quer que você reaja. O que você tem que buscar no Senhor. Por isso que o sábio diz: adquire a sabedoria, compra. Havia um homem que sempre que dava um problema na casa dele, sempre, ele batia na minha casa. A Heloísa até já sabia. A Heloísa falava: fulano está aí embaixo. E aí ele entrava, era o mesmo discurso, algum problema na casa dele. E aí ele queria que eu falasse alguma coisa e queria que eu orasse, sempre. Um dia eu falei para ele: cara, deixa eu falar uma coisa para você. Você vai voltar para a sua casa agora, não estou te mandando embora da minha casa, mas agora você vai voltar para a sua casa. Você vai dobrar o joelho na sala da sua casa. Ele falou: por quê? Para que a sua família saiba o que você faz, qual a sua reação quando você está passando por problema. A sua família não pode saber que a sua reação é correr atrás do pastor. A sua família tem que saber que você, quando passa por problemas, dobra o joelho na sala da sua casa, porque eles também vão fazer o mesmo. Ele voltou para casa, dobrou o joelho. A mulher dele me procurou, falou que foi a coisa mais bonita. Acho que até se apaixonou de novo por ele. Ué, mas qual mulher que não sente segura diante de um homem que está na sala de joelho, clamando ao Senhor pela vitória da sua casa? Agora, qual mulher que não sente falta de segurança, as coisas apertam, o homem vaza, sai de casa? Não, na hora do aperto, coluna da casa sou eu que levanto a mão, meus filhos têm que ver isso, sou eu que choro na presença de Deus, sou eu que dobro o joelho, sou eu que clamo, né? Não saber o que fazer vai deixar você em embaraço. Jesus estava dormindo no barco, o barco quase sendo virado, a tempestade açoitando o barco, os discípulos correndo de um lado para o outro, até que alguém acorda e Jesus repreende o mar e fala para eles: vocês não sabem o que faz? Por que vocês estão tímidos? Por que vocês são dormentes? Por que vocês não têm uma atitude? E eles se assustaram. Falou: mas como assim? Jamais eu ia pensar na minha cabeça que era mandar o vento parar. Eu nunca ia fazer um negócio desse. Eu sou acostumado a tirar água do barco, é tudo que eu aprendi a fazer. Mas Deus quer de você uma reação. Ele vai honrar a sua fé, Ele vai honrar a sua palavra, Ele vai honrar.
Ele vai honrar toda vez que você virar para os seus filhos e falar assim: você vai prosperar, você vai crescer. Reaja, reaja diante de tudo que você está vendo acontecendo. Reaja, né? Você pode dizer um amém? Vamos lá. O que nos impede então de reagir? Pensar que é Deus que tem que fazer tudo. E eu sei que isso é algo que o povo evangélico foi ministrado, né? Nós evangélicos, desde que aceitamos Jesus, a gente já vem com a promessa de que venham, que Deus vai dar tudo. E aí a gente passa a vida toda querendo, sendo que na realidade o reino de Deus é como se um homem lançasse semente. Vai semear, vai cavar, vai reage, provoca, né? Em Mateus capítulo 7, versículo 8. Alguém está anotando? Deixa eu ver quem está anotando. Anote isso, você já deve conhecer, mas anote isso, é muito legal. Olha, ore como se tudo dependesse de Deus. Você já deve ter ouvido isso, conhece. E faça tudo como se tudo dependesse de você. Que parceria, hein? O céu olhando, vendo você fazer com coragem, com determinação. E o céu diz amém. Aleluia. Amém? Vamos lá. Mateus 7, 8. Porque todos aqueles que pedem, recebem. E aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Esse texto fala que há um tempo que você pede, aleluia, mas há um tempo que você tem que buscar. Porque quem busca, acha. Quem procura, acha. E há um tempo que só abre para quem bate. Agora olhe para mim, vou tentar só aqui. Imagina que no tempo em que você vai ter que bater lá, e você fica pedindo, e aí você fala: mas eu não estou tendo resposta, mas eu não, então, mas não era para você bater, não era só para você cruzar o braço, e não era para você fazer mais do que isso. Essa era a reação que Deus queria. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui, vou falar do presente primeiro, quantos aqui sentem no coração Deus chamando para um jejum? Você está vendo? É um tempo. Deus está criando essa reação sua. Reaja. Vai mais, vai além, faça. Quantos aqui já ouviram isso de Deus? Já fizeram, passado agora, já sentiram mesmo? Foi Deus provocando isso na sua vida. É isso aí. Aí a gente fala assim: mas eu orei, mas Ele está querendo mais, Ele está querendo uma reação sua, um tempo, uma busca, um bater, um estar ali, uma consagração maior, uma entrega maior, uma reação. Reaja, vai além, sobe na árvore, vai tocar nele, vai lá, entra num propósito, faz algo. E isso é muito pessoal, gente, é muito íntimo, é muito, sabe, uma comunhão muito profunda, você e Deus. Não é a igreja que tem que ficar trazendo uma campanha da igreja para... Não, meu irmão, Deus já tem falado com você. Às vezes você vai deitar, Deus está falando com você para ter um tempo. Reaja! O que é um jejum? Esse mortificar da carne, da vazão ao espírito. Reaja! Porque a sua carne quer dormir, a sua carne quer ficar dormente, a sua carne quer desistir, mas há um espírito acordado dentro de você. Reaja. Deus está esperando uma reação sua. Busca. Vamos lá. Reação não é vingança. Não é vingança. Desejar o mal dos outros, orar para que algo ruim aconteça na vida de pessoas que estão te prejudicando, isso não é reação, isso é macumbaria. Isso é o mesmo que matar uma galinha e, como eu sei que você não bebe, por uma fantaúva. É macumbaria, do mesmo jeito. Isso não é reação.
E nós fomos ensinados a reagir diante de situações adversas, contrárias a nós. E a nossa reação sempre é de bênção. Sempre. Reaja. Abençoar os que nos amaldiçoam. Reaja. Não fica... Irmãos, querer que os outros paguem não é reação. Não é. Ficar esperando. Não, você vai ver. Você vai ver. Isso não é reação. É o mesmo que macumbaria, irmãos. Não muda, é uma macumbaria gospel. E acredita, funciona. E tem sabor de mel. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, ó, você vai ver. Isso não é reação, cara. Não é. Reagir é você se levantar e o céu está com você. Vou lutar com isso, vou orar por isso, vou abençoar isso, E não é fácil, não estou aqui dizendo que é fácil, não é, não é. A palavra de Deus fala assim, Mateus 5,39, mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Reage. Olha que reação. Que reação. Está no YouTube, né? Vou falar. Meu vizinho... Do nada, né? A minha mulher, a minha mulher entrar na piscina é um evento sobrenatural. É um acontecimento, quase que um cometa passando sobre a terra. Então você imagina a Eloíde falar assim, vou entrar na piscina. Gente, é uma coisa assim. A Larissa já pega a toalha e tal, vai para a piscina. Quando ela falou isso, o vizinho começou a lavar, em cima do muro dele, a pingadeira dele, começou a lavar e jogar sujeira para dentro do meu terreno. Dentro do meu quintal, onde está a piscina. E eu, manso, tranquilo, calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Ninguém conhece, né? Isso deva um amigo. Calmo, gente, calmo. O vizinho falou assim, tudo bem aí? Eu falei, tudo bem. Só não está bem a sujeira que você está jogando para cá. Não é que o cara respondeu? Aí o calmo, sereno, tranquilo vazou. Ficou só o Hulk. Camisa rasgou, a cor mudou. Mas eu lembrei, gente, na hora, verde. Já estava com mais de 2 metros de altura. Verde. Eu lembrei que eu ia pregar. Na hora falou assim, cara, você tem que pregar pelo menos que você vive. Gente, baixei a cabeça. Fui lá, falei, Eloíde, hoje não vai dar nada. Hoje não vai dar piscina. Vamos ficar aqui quieto, quietinho aqui dentro. Ai. Mas deixa eu falar algo a você. Agora eu vou falar de uma impressão no meu coração. Deus esperava isso de mim. Ele me conhece. Ele esperava isso de mim. Tem uma bênção nisso, irmãos. Puxa, na hora eu comecei a pensar, Vanderlei, você está mudando, cara. Deus está te tratando. Eu fiquei feliz comigo, cara. Eu me elogiei. Falei, Vanderlei, parabéns, cara. Que isso, é isso mesmo, cara. Não fala nada, não faz nada. Não vamos fazer isso, vamos ficar quietos.
Essa era a reação que Deus esperava do meu coração. Você acha que era a que eu queria? Não era. O David Brenner falou com o Hulk: volta, volta, volta. Eu vou terminar. Eu vou falar para você da reação e a falta de reação de Ezequias. É muito sério o que eu vou falar agora. Deus espera de nós uma reação, né? A reação de Ezequias. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim. Essa foi a reação dele. Mudou a história. Mudou a história. Foi acrescentado 15 anos na vida dele. Com confirmação. Com confirmação. Foi acrescentado 15 anos na vida dele, né? Eu queria que você fosse sincero com você mesmo. Você tem tido essa reação na sua vida? De orar, de clamar, de virar o rosto para a parede e chorar, interceder, pedir a Deus? Deus está provocando essa reação na sua vida. E uma coisa que Deus abomina é que, ao contrário de você ter essa reação de buscá-lo, orar, você murmurar, falar entre os dentes, reclamar, culpar os outros, ficar falando. Isso é algo do qual Deus não tem prazer. Não tem prazer. Não se estranhe que eu vou falar. Deus tem até prazer em enxugar as lágrimas do seu rosto, de choro, de pranto, mas não tem prazer na sua reclamação. Você pode chorar, Ele vai enxugar as tuas lágrimas e tem prazer em fazer isso, mas não tem prazer na sua reclamação. Talvez Deus esteja provocando em você uma reação assim, né? Pastor Anésio falou algo para mim, na hora assim, foi difícil de ouvir isso. Foi difícil para mim. Quando eu contei para ele o meu problema com a justiça, que eu passei, ele falou assim para mim, falou: Wanderley, às vezes Deus faz isso para nos quebrar. Puxa, na hora eu falei, ué, mas... E depois eu entendi, era verdade mesmo, quebrar mesmo, quebrar. Porque sobre o altar tem que estar partido, tem que estar quebrado, Wagner. Não pode estar inteiro, se achar. Tem que estar moído mesmo. Tem que ter essa reação de quebrantamento mesmo. Alguém pode dizer amém? Deus está provocando isso às vezes, quebrar mesmo, quebrar o orgulho, quebrar que você acha que só tem que dar certo, só dá certo, só dá certo. Aí a hora que dá errado, você entra em crise. Que isso? Que isso? Que isso? Né? Oséias 10:12 fala assim: plantem as boas sementes da justiça e colherão o meu amor. Passem arado no chão duro de seus corações, porque chegou o dia de buscar o Senhor, para que Ele venha e faça chover a justiça sobre vocês. Você pode falar para alguém: chegou o dia. Essa é a reação que Deus está esperando de nós, irmãos. Clamor, clamor, levantar um clamor, começar a buscar o Senhor pelas madrugadas, começar a buscar, os jovens sentirem necessidade de uma busca, a sua casa, você falar: gente, tem que ter oração nessa casa, não é possível, nós precisamos fazer algo, nós precisamos reagir, porque Deus vai operar, né? E agora eu termino, a falta de reação. Você está preparado? A falta de reação. Deus falou para ele: espero de você uma reação, que você ponha em ordem a sua casa.
Ele recebeu 15 anos, deve ter pensado assim: acho que não preciso mais. Acho que não preciso mais pôr em ordem a minha casa. Mas essa era a reação que Deus esperava dele. Esteja mais atento a isso, né? Ok? Segundo o livro de Reis, capítulo 20, versículo 21. Ezequias morreu e o seu filho Manassés ficou no lugar dele como rei. Essa é a onisciência de Deus. Deus sabia. Deus sabia. Deus esperava que Ezequias colocasse em ordem a sua casa, mas ele não teve essa reação. Não teve. Ele não teve a mesma reação que ele teve de orar por ele, pela vida dele, pela saúde dele, pedir que Deus desse. Ele não teve. Agora eu vou ler para você como é que termina essa história. E é triste, é muito triste. Segundo o livro de Reis 21, 3 a 6, depois o 16. Ele construiu de novo, Manassés agora, já não é Ezequias mais. Ele construiu de novo os lugares pagãos de adoração que Ezequias, seu pai, havia destruído. Construiu altares para a adoração do deus Baal e fez um poste da deusa Azerá, como Acabe, rei de Israel, havia feito. Manassés também adorou as estrelas e construiu altares pagãos no templo, onde, conforme o Senhor Deus tinha dito, ele devia ser adorado. Nos 2 pátios do templo, Manassés construiu altares para a adoração das estrelas. Queimou seu filho em sacrifício. Fazia adivinhações e feitiçarias. E consultava adivinhos e médiuns. Pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que ele ficasse irado. Manassés matou tantas pessoas inocentes, que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. Além disso, ele cometeu o pecado de levar o povo de Judá a adorar ídolos, fazendo o que é errado, o que não agrada a Deus, o Senhor. Eu abreviei um pouco a história, tem mais coisas. Sabe quanto tempo durou isso? 55 anos. 55 anos de matança. 55 anos que havia sangue nas ruas. 55 anos que o povo sofreu. Apenas porque um pai não teve uma reação. Deus espera de nós uma reação. Irmãos, no dia da minha morte, não olha para mim, vai demorar para caramba. Pode parecer ali no caixão que eu vou estar dando risada. Talvez alguém falar assim: pastor Vanderlei foi uma benção. Mas eu vou me alegrar na minha morte quando alguém falar assim: Renan, contigo. Renan, vamos embora. Segue o barco. Larissa, firme e forte, feliz, hein? Fiel, fiel, fiel. E como diz a Bíblia, o justo viverá para ver os filhos dos seus filhos. Vou poder pôr a mão na cabeça dos meus netos e dizer para eles: fiquem firmes,
Fiquem firmes. Fiquem firmes. Porque a reação que eu estou tendo hoje é geracional. É geracional. A maldição que estava sobre a minha casa, que ia até a 4ª geração, foi repreendida, presa na cruz do Calvário, e foi liberada sobre a minha vida a bênção até 1000 gerações. 1000 gerações, e nenhuma se perderá, em nome de Jesus Cristo. Reaja, reaja. Ah, mas é comum. Mas na minha casa não vai ser comum. Mas é comum, mas eu sou forasteiro nessa terra. Não é comum. Reaja, reaja. Hoje uma pessoa me mandou uma mensagem de São Paulo e falou: Deus manda te dizer, estava orando por você, Deus manda te dizer que Ele tem visto as tuas atitudes e vai te honrar. Aleluia. Bora. Vamos mais ainda, então mais, quero mais. A pessoa falou assim: talvez você esteja pensando que, mas Deus manda te dizer, continua, vambora, reaja, reaja. Pega a espada, vai para o campo de lentilha, defende, o Senhor vai te dar um livramento. Reaja, o céu está conosco. É tempo de buscar o Senhor, e Ele vai derramar chuva sobre a nossa terra, sobre a nossa vida. Amém?